Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 7, e os versículos de número 16 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, dos versículos de número 16 até o versículo de número 20. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe. Se estiver tudo bem com a transmissão, avise. Se tiver algum problema, avise, que os irmãos que estão cuidando vão trazer a solução. Amém? Os irmãos acharam? Diga amém. Amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança-se, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Feche seus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome nessa noite mais uma vez e agradecemos pela oportunidade. Nós temos vivido dias de tantas crises, guerras, tantas pessoas sofrendo, e nós pedimos em nome de Jesus: traz, Senhor, a tua palavra, traz a tua direção e nos ajuda nessa noite a sairmos daqui edificados para a glória do teu santo e bendito nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Na semana passada, irmãos, nós falamos um pouco sobre o que o apóstolo Paulo nos ensinou, quando ele disse: irmãos, eu aprendi a estar contente em tudo. Então nós falamos sobre isso. E hoje nós falaremos um pouco mais sobre as características de quem é cristão. Nós temos nesse texto que lemos, Jesus dando um conselho. Jesus disse: vocês vão conhecer quem é verdadeiro, não pelas palavras proferidas. Nós vivemos um tempo que todo mundo sabe falar bonito. Nós vivemos um tempo que os cursos estão sendo feitos para que você tenha como vir aqui à frente e falar bonito. E isso é bom, isso é agradável, mas o Evangelho nunca foi baseado em fala. O Evangelho sempre foi baseado em prática. O Evangelho verdadeiro, ele tem um confronto com a prática. Todo o Evangelho de palavra sem prática, Jesus disse que é hipocrisia. Toda vez que eu e você falamos para alguém o que não fazer e nós fazemos, nós estamos sendo hipócritas. E esse não é o convite. Só que vivemos dias que é pecado se santificar. É pecado dizer que você está sendo santo. Você é o santarrão. Você é melhor que as pessoas. Vivemos tempos que aplicamos a Bíblia para o outro. Lemos a Bíblia e sempre ficamos pensando: se fulano tivesse aqui. Chegamos no culto, quando um pastor começa a pregar, nunca se lembramos de nós. Olha, se fulano tivesse aqui hoje, essa palavra ia pegar ele, hein? Sendo que a Bíblia, ela tem um interesse que eu e você aplique tudo a nós mesmos. Porque será muita hipocrisia escutar tudo e só aplicar para o meu irmão. Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer com quem quer ser cristão. E o tempo que vive, é difícil saber quem é cristão. É difícil identificar um cristão hoje. Antigamente, irmãos, era simples identificar cristão. E eu não digo do fato da roupa, amém? Para que a gente não volte a cair na hipocrisia do vestido largo, dos filactérios, das coisas que são exteriores. Eu não digo disso. Mas eu digo que um cristão, ele se comportava em todos os locais como cristão. E nós temos que hoje, que nós estamos falando de características de cristianismo, não estou falando aqui de características de assembleiano, presbiteriano, arminiano, calvinista, não. Nós vamos falar de características de quem é cristão. E hoje o cristianismo protestante, aí eu vou puxar para o lado protestante, porque o cristianismo ele tem várias partes. Uma coisa que eu queria que você pensasse hoje: se aqui dentro
desse ambiente, a maioria das pessoas forem cantores, a maioria é cantor profissional, se nós formos cantar aqui, vai ficar feio ou vai ficar bonito? Vai ficar bonito. Tudo que é maioria, as características são da maioria. Se todos nós aqui formos intelectuais, quando se juntarmos, quem olhar para nós vai falar o quê? Nossa, esse bando intelectual, todo mundo falando difícil, impostando a vírgula, o ponto, 2 pontos. Assim disse o argumento do filósofo. Quem olhar vai falar, é uma característica. A pergunta que temos que fazer nessa noite é o seguinte: qual é a maior religião do mundo? Hoje ainda é o cristianismo. Estamos em um país que a maioria é cristã. Se a maioria é cristã, quais deveriam ser as características desse país? Cristãs. Perceba que não há preocupação com muitas pessoas não estão preocupadas mais com isso. Carregamos o nome daquilo que não somos. Pastores que se dizem, eu sou pastor, mas só está na internet, não faz uma visita, não quer perder tempo, não se preocupa se a pessoa está indo para o inferno mesmo dentro da igreja. Irmãos que são cristãos e não se preocupam com isso, de carregar a característica daquele que você diz que segue. E com isso nós não temos tido crescimento de maturidade, crescimento de espírito. E eu não digo brincadeira, irmãos, eu digo crescimento. Sabe o que acontece quando você cresce? O que servia no passado, esse ano não serve mais. Quem tem filho sabe como é isso. Compra a roupa do verão, já dá uma olhadinha um pouquinho maior, para ver se dura um pouco mais. Por quê? Porque o menino está em crescimento. E se você está aqui nessa noite, e o que você sofria ano passado, está sofrendo ainda hoje, é porque você não cresceu. Se o pecado que te atrapalhava ontem, ele continua te atrapalhando hoje, é porque você não está crescendo. Pense nisso, porque isso aqui é muito sério. Vamos ter dias, e está para vir, que a sã doutrina vai ser jogada. Irmãos, eu não sei se eu vou estar aqui, se vai ser tão rápido, mas vai ter momentos que vai ter algum pastor pregando a verdade, a polícia vai entrar, nem a polícia, os próprios membros vão falar, pare de falar. A Bíblia diz isso. As pessoas vão preferir doutores que falam aquilo que elas querem ouvir. Mas ainda existe uma diferença, quem é cristão bíblico e quem é cristão de conveniência. E eu e você não podemos, não se engane. Não é ruim ser enganado? Já foi enganado? Eu não sei se você já foi enganado, mas é ruim. Por que a gente às vezes quer se enganar com a vida cristã? Temos que crescer, temos que aprender a viver uma vida cristã verdadeira. E isso não é ser uma pessoa nem letrada, não, é você viver o que Cristo ensinou. E não adianta ficar muitas vezes lendo e falando. Se alguém te pergunta hoje o que é ser cristão, qual é a tua resposta? Qual é a tua e a minha resposta? O que é ser cristão? Nós não temos uma resposta única. Nós não temos uma resposta simples muitas vezes. E muitas vezes não sabemos que somos cristãos, não sabemos o que é não. Algumas pessoas vão falar, é ir na igreja. Outras vão dizer, é acreditar em Jesus. Aí fala, o que é acreditar em Jesus? É acreditar. Uma vez me perguntei para o pastor, por que tem que ter culto de ensino, pastor? Porque tem igreja que não tem mais culto de ensino. Porque as pessoas não querem mais aprender, elas querem desfrutar. E ele me falou o seguinte, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu falei, amém. Aí ele falou para mim, mas o que é um milagre? Eu falei, é uma coisa boa. Aí ele disse para mim, você não sabe responder, né? Eu falei, não, por isso você tem que vir no culto de ensino. Aleluia.
para você saber responder aquilo que é perguntado sobre o Evangelho. Tem irmãos aí fora, escute uma coisa séria, tem pessoas aí fora que não conhecem Jesus Cristo aqui dentro da igreja, conhece eu e você lá. Esse é o Cristo que ele conhece. Entenda isso, porque isso é importante para essa noite, a gente vê que tem algo a fazer. Se é uma pessoa que nunca vem na igreja e me conhece, qual é o padrão de cristão que ele tem? Sou eu. Como é o meu comportamento? Qual é a minha fala? Qual é a minha sensibilidade? Qual é a minha preocupação? E quando você lê 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 17 e 18, abra sua Bíblia aí comigo, vamos ler. Pedro diz algo para os irmãos, e eu quero que a gente nessa noite entenda isso e aplique para nós. 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 e 18. Acharam? A palavra de Deus nos diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. O conselho de Pedro é: cresça. Cresça na graça. Entenda o que é graça. É um favor imerecido. Eu e você somos pecadores. Ninguém é capaz de se salvar. Ninguém é bom demais para se salvar. Ninguém é bom demais para merecer. É um favor de Deus para mim e para você, que nós não merecemos. Mas também cresça no conhecimento. E tem como crescer no conhecimento sem parar para se dedicar ao conhecimento? Aí a pergunta que você tem que fazer para si, irmãos, repito e digo: quando você lê Bíblia para atacar alguém, você está sendo usado pelo cão. Quando você lê um versículo para atacar alguém, você está sendo usado pelo diabo. Quando você pôr no seu status de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, de Telegram, seja o que for, um versículo para mandar indireta para alguém, você está sendo usado pelo diabo. O crente verdadeiro, ele não manda indireta. Se ele tem que falar algo, ele liga e fala: irmão, eu tenho um versículo para você. Aleluia. Nós vivemos um tempo que muita gente sabe versículo de cor para acusar eu e você. Mas está na hora de aprender os versículos de cor para praticar no nosso dia a dia. Aleluia. E é por isso que Pedro diz: cresçam na graça, mas também cresçam no conhecimento. Aleluia. Se você pegar alguém aqui que está em fase de crescimento, todos nós aqui, os mais velhos, vamos pegar nós que somos mais velhos. Não tem coisa que nós fizemos no passado que, se a gente pudesse dar uma marcha ré, nós voltaríamos e não faríamos, porque nós éramos imaturos. E tem muito tempo que o cristianismo não está crescendo na graça e no conhecimento. Somos crentes imaturos muitas vezes, e Deus não quer isso. Deus quer eu e você com a plena ciência de quem Ele é, de quem você é e o que Ele quer para você. E o conselho para quem quer se parecer com Jesus, nós podemos ler em 1 João. Abra aí sua Bíblia comigo. 1 João, capítulo de número 2, e o versículo de número 6. Acharam? 1 João capítulo 2, versículo 6, onde a palavra de Deus vai nos dizer: aquele que diz, eu vou mudar aqui para você entender, ok? Aquele que diz que é cristão, também deve andar como Jesus andou. Perceba que eu comecei aqui falando que é um tempo que a gente prefere se enganar. É um tempo que eu e você
preferimos palavras mais de esperança, de sucesso. Vai conquistar, vai vencer. Não, a vitória está chegando. E tudo isso não é mentira, é verdade. Mas quem cresce em graça, em conhecimento, quando diz, eu sou crente, eu sou cristão, então você deve andar como Jesus andou. E seja sincero, que coisa difícil. Por quê? Porque ser cristão virou número para eleger presidente. Ser cristão virou número para sair no IBGE. Eu não sei como se fala IBGE na Itália, mas deve ter. IBGE é o instituto que mede os números. Quantos cristãos, quantos negros, quantos brancos. Qual é o nome? Stat. Hoje ser cristão é isso. Os protestantes do Brasil estão chegando à maioria. Aí alguém diz, eles vão conseguir eleger o presidente. Mas qual a diferença desses cristãos dentro da família? Qual a diferença desses cristãos dentro da juventude? Qual a diferença desses cristãos no dia a dia? Na hora de dar o exemplo, na hora de dar o testemunho, na hora de representar aquele que eles dizem que imitam. Aí nós falhamos. Porque estamos preocupados em ser algo que não estamos preocupados em aprender o que é ser. Nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem, olhe, irmão, pelo amor de Deus, eu repito, quando eu escrevi isso daqui, eu pensava só em mim. Eu falava, eu preciso mudar. Aquilo que me deixava triste ontem, não pode mais me entristecer hoje. Falei até para minha esposa isso hoje. Falei para ela, estou tão preocupado que eu não posso me preocupar com aquilo que é sempre comum. Eu não posso perder a alegria porque é alguma coisa que o diabo fez. Eu já sei que Deus é maior que ele. Eu já sei que Deus é mais poderoso que ele. Eu tenho que crescer. Eu tenho que aprender quem é Deus. Enquanto você não aprende, você não descansa. Enquanto você não aprende, você está todo ano incomodado com a mesma coisa. Mas há um crescimento para nós nessa noite. Há um chamado de Deus dizendo, cresça na graça. Aleluia. Você que diz que é cristão, comece a andar como ele andou. E aí, por que não queremos, irmãos? Por que não queremos andar como ele andou? Vamos ter que ser simples. E nós muitas vezes não queremos ser simples. Vamos ter que ser humildes. Nós muitas vezes não queremos ser humildes. Vamos ter que aceitar a afronta sem responder. E nós muitas vezes não queremos aceitar a afronta sem responder. Nós vamos ter que ser pacificadores. Quanto crente brigão por aí. Irmãos, como é bom quando uma pessoa com raiva encontra um crente. Acaba ali. Ele vem todo valente, aí você fala, não, isso não está certo não. Vamos orar ao Senhor. Não vai relevar nada essa sua raiva. Mas hoje qual é que é? Não pode ficar calado. Não é assim que a gente fala? Não pode ficar calado não. Vai lá, resolve, irmãos. Tem luta que não se ganha falando nem brigando. Tem luta que se ganha de joelho no chão. Tem luta que se ganha dormindo. Porque enquanto você dorme, a Bíblia diz que Ele está trabalhando. Enquanto você dorme, enquanto você descansa, o teu Deus está trabalhando por ti. Mas é preciso começar a entender que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Uma das bases do ser cristão é obedecer. E não é obedecer o pastor, é obedecer o que diz a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. João capítulo 8. Versículo 31, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 31. Acharam? Amém. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós
permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Perceba uma coisa: eu posso ser um discípulo, mas não verdadeiro. Como eu vou ser verdadeiramente um discípulo? Permanecendo na palavra de Jesus. Não pense, podemos se enganar, podemos fingir que está tudo bem, podemos dizer eu sou crente, eu sou pastor, mas você permanece na palavra de Jesus? Porque se você não permanece, você não é verdadeiramente um discípulo. E hoje, como eu falei, as pessoas estão, irmãos, com uma fraqueza eterna. Em nome desse negócio de amor, se cria-se cristãos que não têm força para nada. Tudo nos tira da presença de Deus. Tudo nos faz se entristecer com Deus. Você já pensou hoje, se entrasse alguém aqui e falasse, quem não negar vai para a cruz, quem não negar que hoje vai para a fogueira? Eu não sei, não vou dizer que eu ia dizer, me põe na fogueira, eu não vou dizer, não quero ser atrevido não, mas eu acho que a possibilidade de todos nós falar, gente, vamos negar aqui, alugamos outro lugar e vamos para lá. É preciso hoje entender que o que faz eu e você ser um verdadeiro cristão não é ser pastor, não é ser, hoje a pessoa quer tanto título, né? Todo mundo quer um título para fazer alguma coisa para Deus. Aí alguns não se convertaram, não, pastor está pouco, é bispo, apóstolo, reverendo, ultra Deus, meu Deus é o Senhor, o que quer. Mas para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eu preciso estar dentro do que Ele me ensinou. E vai ser fácil, irmãos? Dentro de tudo que eu estou falando, entenda uma coisa: só é possível se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos ajuda. Aleluia! O Espírito Santo nos ajuda. Glória a Jesus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo só vem sobre aquele que obedece ao Senhor. Só que tem gente brincando com o Espírito Santo. Tem gente que profetiza e depois fala mal de alguém. Tem gente que profetiza e depois fala palavrão. Tem gente que usa a boca para proferir palavras boas. E o nome de quem vai sendo defamado? É o seu? É o meu? Não. É o nome daquele que se entregou numa cruz. É o nome daquele que está chorando por mim, por você todo dia. Porque a Bíblia diz que Ele está lá junto de Deus, à direita do Pai. E o Espírito Santo vai e fica intercedendo por nós. Então, em nome de Jesus hoje, tome uma decisão. Eu vou ser um verdadeiro cristão se eu permanecer. Sabe o que é permanecer? É ficar no mesmo lugar. Eu fui no culto hoje, mas o culto permanece em você, meu irmão. Esse tempo que nós passamos aqui, ele tem que ser tão rico, irmãos, tão importante, para que quando a gente vai embora, a gente possa continuar com esse mesmo sentimento. Aleluia. Eu me preocupo muito quando as pessoas só conseguem falar glória a Deus aqui dentro. Eu me preocupo muito quando alguém só presta atenção quando é ele que está falando. Pessoas que quando você olha no banco estão assim, ó. Meu Deus, está filmando. Aí alguém corta, né? Esses dias fizeram isso. Aí quando pega o microfone, baixa um santo. Ou não é assim? Ou não é assim? Isso não é ser cristão, meus irmãos. Ser cristão é quando alguém está falando, você olhar para ele e falar, usa esse homem, Senhor, é pecador, é falho, mas se o teu Espírito Santo usar ele vai trazer uma mensagem de Deus para mim. Aleluia! Glória a Jesus! Mas muitas vezes Deus só fala quando é eu, isso é do cão. Abra sua Bíblia, por favor. Dá um pouquinho na frente. João 13, 35.
Quando você lê esse versículo, você vê que tem algo errado com a gente. Tem algo errado com a gente. Acharam? Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês virem ao culto. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês usar os homens terno e gravata. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. As mulheres usem saias até o pé, os cabelos grandes. Nisso conhecerão que são meus discípulos. São todos intelectuais, são todos... Não. Aqui tem um defeito que está acontecendo. Se vos amares... Aleluia. Quem fala mal de quem ama? Quem defama quem ama? Quem deseja o mal de quem ama? Quem não cumprimenta quem ama? É por isso que tem muita gente dizendo coisas que a gente não entende. E nós precisamos se amar. Entenda uma coisa: cristianismo sem obediência e sem amor não é cristianismo, é religiosidade, é falsidade. Mas Deus nos chama a viver, irmãos, e amar não é ser um bobo que não entende, que não fala a verdade, que vê um erro e diz, ai, deixa isso para lá, porque não é isso. Amor é afrontar as coisas com verdade. Aleluia. Amor é levar alguém a entender o que você está sentindo. Jesus, em muitos momentos, ele foi muito duro. Ele olhou para aquelas pessoas e disse, raça de víboras. Ele olha para as pessoas e diz, vocês são hipócritas. Entrou dentro da igreja, do templo, pegou um chicote, saiu quebrando tudo e falou, o que está acontecendo aqui? Isso daqui é um lugar de oração. Vocês estão fazendo isso aqui um lugar de vender, de comprar. Compra uma pombinha, compra um cabrito. Isso aqui é lugar de graça. Isso aqui é lugar de misericórdia. Aleluia. Mas a gente precisa entender que o que vai dizer que nós aqui somos cristãos é o amor. Amém, Jesus. Aleluia. E escute isso, porque quem está em casa aí, descanse na paz. Mas enquanto você escute isso para crescer. Enquanto você falar mal dos outros, enquanto você ligar para alguém para falar mal de alguém, enquanto você atacar as pessoas, enquanto você ser falso com alguém, você não está crescendo na fé. Pode, mas prega, mas está fazendo tudo, não está crescendo na fé. Canta, mas não está fazendo isso, não está crescendo na fé. Irmãos, tem coisa que cristão não faz. Um cristão verdadeiro, ele nunca vai expor outro. Escute isso hoje, porque o tempo da internet, está todo mundo indo para a internet. Um crente de verdade, quando sabe que alguém está sofrendo e pecando, ele fala, meu Deus, o que é que eu faço? Irmãos, olha o tanto de gente se desviando, irmãos. Olha o tanto de gente dentro da igreja e não tendo forças para vencer o pecado. E falta o que? Falta amor. Porque quando um filho teu está morrendo, como tu ama ele, tu dedica tudo que tem. E a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos como seus seguidores, se nós amarmos uns aos outros. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Entenda uma coisa: sem obediência e sem amor, você não está cumprindo o que Cristo pediu. Evangelho de João, capítulo 14. Quero ler com os irmãos, versículos de número 21. Uma característica de quem segue ao Senhor: ele obedece às palavras do Senhor com alegria. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é
o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Se você não está guardando a palavra, é porque você ainda não está tendo um relacionamento de amor com Deus. Uma coisa é respeitar, uma coisa é gostar, uma coisa é admirar. Mas quando existe um relacionamento de amor, tudo muda. E o texto, quem está falando isso daqui, é o próprio Jesus Cristo. E ele diz bem claro: aquele que tem, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. O que não guarda, ele ainda está tentando, mas ele ainda não me ama. Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Uma característica de quem é cristão: ele não acha que é pesado ser cristão. Ele obedece com amor. Ele obedece com prazer. Agora, quantos estão fazendo o que, irmãos? E eu digo lá em cima, na escala alta, lendo os versículos bíblicos e falando: isso aqui está muito pesado para o tempo presente. A gente está sendo confrontado a não pregar mais contra o pecado. Pastores de renome não falam mais na internet sobre pecado. Não falam. Não falam mais sobre prostituição, que é sexo sem casamento. Não falam mais sobre o movimento homossexual, porque agora é homofóbico. Porque não falam. Não querem perder. Só falam de vitória. Só falam de bênção. Mas eu não estou vendo a bênção. Porque a vida continua. Os casamentos estão acabando. E os casamentos estão acabando dentro da igreja. E as intrigas estão surgindo dentro da igreja. As pessoas ouvem a palavra e vão embora, porque não estão meditando. Irmãos, você medita no que escuta no domingo, na quarta? Se alguém te perguntar o que foi pregado domingo, quem estava aqui, você se lembra o que foi pregado domingo? Você, quando chegou na noite antes de dormir, ficou pensando: oxe, o culto, Deus falou isso, eu não estou fazendo isso. Entende o que eu estou falando? A gente só escuta e fala: fulano tivesse aqui, não é assim? Esse culto era para fulano, hein? Nossa! E Deus falando para mim e para você: escute você. Aleluia. Pratique você. Amém. Aleluia. Se não tem amor, não vai conseguir obedecer. Não tem como amar sem se relacionar. Se eu morrer hoje, vou dar exemplos para que você entenda. Se morro hoje, todo mundo aqui vai chegar em casa e vai dormir. Vai ficar triste, mas a minha esposa vai ficar uns dias sem dormir. Os meus filhos ficarão uns dias sem dormir. Porque amam. Um amor diferente. Entenda o que eu estou falando. Amor, ele não é palavra, é atitude. É por isso que Jesus diz: se você me amar, você vai guardar o que eu estou falando. Se você me ama, quando vir a tentação, você fala: opa, isso vai atingir o meu relacionamento com o meu Senhor. Desculpa, mas eu não vou cair nessa não. E isso envolve tudo: aonde vou, com quem vou, o que falo, aonde falo, como me comporto sozinho. Você quer saber como está o seu caráter cristão? Analise você sozinho, quando ninguém está te olhando, quando é só você e o seu smartphone. Quando é só você, ali é o seu caráter. Está sozinho, você vai orar, vai ler Bíblia, vai ligar para alguém para dar uma palavra de fé? Quantos de nós, quando estamos sozinhos, mostramos quem somos? Quantos de nós, alguém diz: esse não presta, mas se ele soubesse como nós éramos, ele veríamos que nós não prestamos muito mais do que ele pensa. Se fosse agora dito para todos nós: a partir de agora, eu vou expor aqui, nesse telão, os pensamentos que cada um de vocês teve durante esse dia. Oxe, ó, eu vou ficar aqui nada, o meu não vai passar não. Bloca o meu agora. Mas ele viu tudo.
É por isso que eu te falo que quem ama vai se preocupar com ele. Você não se preocupa em desagradar quem você ama? A esposa com o marido com a esposa. Com Deus é a mesma coisa. É por isso que muita gente não está tendo condição de obedecer, porque eles são religiosos e não se envolvem com Cristo. Irmão, se envolva com Jesus. Eu desafio você a passar aí um período de tempo em oração e durante um período de tempo de dias, para você ver se você não vai ter mais comunhão com Deus. Ninguém vai precisar pedir para você parar. Você vai dizer: eu preciso parar. Mas isso só é possível quando tem amor. Então, uma primeira característica que eu deixo para os irmãos: o verdadeiro cristão obedece o que está escrito na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 5 e o versículo de número 14. Esse texto diz uma coisa sobre cristão. Ser cristão é a única coisa que Jesus comparou com ele mesmo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aí ele olhou para nós e disse: vós sois a luz do mundo. Um cristão verdadeiro, ele não se esconde. Se você trabalha numa empresa e ninguém sabe que você é cristão, você não está brilhando. E muitos de nós estamos se escondendo. E sabe quando nós se escondemos? Quando nós temos medo de se posicionar. Mas se eu falar isso, vai parar de falar comigo. E aí escute, porque é sério. Eu me lembro de uma coisa que eu ouvi quando eu cheguei aqui. Uma jovem da igreja tinha uma amiga. E essa amiga veio a morrer. E ela foi até a igreja e questionou o seu pastor: mas por que Deus não fez nada? E o pastor falou: Deus fez. Deus colocou você na vida dela. Só que ao invés de trazer ela para cá, ela te levou para lá. Entenda isso hoje, em nome de Jesus. Leia esse texto e diga: Senhor, eu sou luz do mundo. Aleluia. Que cristianismo é esse? Que nós estamos no meio dessa multidão triste e nós estamos mais tristes que eles. Que cristianismo é esse? Que tem um monte de coisa ruim acontecendo e nós dissemos uma palavra de esperança, de transformação. Nós somos de conformidade. Tem muito cristão apagado, com medo de se posicionar. Mas quem é verdadeiro cristão, ele brilha, irmãos. Ele é incomodante, ele está alegre, ele está sorrindo, ele está feliz. Alguém fala: não, está fingindo. Não estou não, meu irmão. É porque eu creio. Entenda uma coisa: crer é descansar. Descansar é se alegrar no meio da tristeza. Não é ficar, é entender que tem um Deus que te cuida. Um verdadeiro cristão, ele não se esconde. Quando alguém começa a falar besteira, ele fala: dá licença um pouquinho que eu vou sair. Mas o que aconteceu? Eu sou cristão. Aleluia. Eu pedi para o Sérgio criar uma camisa para ver se a gente faz aqui, para a gente usar no calor aí. Sim, eu acredito em Jesus Cristo. Aleluia. Sim, eu acredito em Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode me olhar, se eu estiver errando, me corrija. Amém, aleluia. Se eu estiver andando esquisito, me chame e fale: ei, pastor, você está andando esquisito, você é pastor, você não pode andar assim não. Só que nós não queremos. A gente quer ficar quietinho, porque quietinho a gente participa de tudo, não é isso? Quietinho a gente está na fofoca e a gente está no louvor. Quietinho a gente está na bagunça e a gente está no louvor. Quietinho, eu sou pastor e eu sou do mundo. Nós precisamos hoje perguntar para Deus: eu estou tendo essa característica? Eu estou brilhando no mundo? Você que está aqui, você está brilhando? Você que está em casa, você está brilhando? Quem te conhece diz: rapaz, conheci um cara esquisito. Por quê?
Tem algumas conversas que Cristo salva, que Cristo liberta, que Ele perdoa todos os pecados, que Ele dá força para a gente, que tem um tal de Espírito Santo que quando entra em nós, a gente fica valente, a gente fica forte, a gente resiste o pecado. Amém, Jesus. Quantas pessoas encontraram eu e você hoje, e o que nós acrescentamos para eles? Cristão verdadeiro não se envergonha do Evangelho. E aí, é na hora que você fala assim, vou ficar caladinho. É nessa hora que você tem vergonha do Evangelho. Eu não vou nem falar nada. Qual é a sua opinião? Dê sua opinião. Mas a gente prefere o quê? Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia. Aqui, ó. Mas tem no smartphone, é a mesma coisa. Ok, não sou aqui um quadrado. Na época era o livro, agora é o smartphone. Só que virou um símbolo. Não virou um símbolo? É um símbolo. Faça o teste. Vá na metro com a Bíblia na mão. Faça o teste hoje. Os jovens aqui, vá para a escola com a Bíblia na mão. Você tem vergonha. Vá para o seu trabalho todo dia com a Bíblia na mão. Se alguém perguntar o que é isso aí, você fala, é uma Bíblia. Vou ler na hora do meu almoço. Aleluia. A gente não leva, irmãos. Porque se a gente levar, a gente vai ter que se comportar bem. E tem hora que a gente não quer se comportar bem. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 26. Lucas 9, 26. Acharam? Porque qualquer, pode ser pastor, pode ser reverendo, ungido, consagrado, cheio de fogo, cheio de unção, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É um perigo se envergonhar dele. Paulo, em Romanos 1,16, disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Glória a Deus. Nós temos se envergonhado de Cristo, irmãos? Quando você concorda com a mentira, você se envergonha da verdade. Quando você participa de coisas que você não sabe, você participa de coisas que envergonham o nome de Cristo. Um cristão verdadeiro, ele obedece a palavra. Um cristão verdadeiro, ele não se esconde. Um cristão verdadeiro, ele cuida da sua família. E eu quero que você abra aí o texto comigo, porque está cheio de gente hoje dizendo que é profeta e não cuida da casa. Está cheio de homem e mulher que quer sair pelo mundo pregando o Evangelho, mas não cuida da esposa. Está cheio de mulher perdendo o casamento porque diz que tem um chamado de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. E eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina sobre família. Acharam? 1 Timóteo capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé, e ele é pior que o infiel. Agora, por exemplo, eu sou pastor dessa igreja. Se ficar muito difícil, e amanhã cedo a minha esposa diz: olha, eu não quero mais você como pastor, eu amanhã deixo de ser pastor.
Porque Deus quer primeiro que eu seja o pastor da minha família. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. E tem muita gente por aí brincando e acabando o casamento, dizendo que tem um chamado, o marido não tem. Não, porque Deus me chamou, mas meu marido não me entende. Então vá orar, você que casou com ele. Se você não tem dentro do lar o comportamento necessário para convencer a tua família a te seguir, você não pode ser pastor. Você não pode ser porque primeiro é a família. E um cristão verdadeiro, ele sabe que primeiro é a família. Quando você lê primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, porque eu tenho visto muito isso diariamente. Pastores que estão aqui pregando sozinhos. Cadê a esposa? A esposa está lá no Brasil. O que você está fazendo aqui? Deus mandou. Ó, irmãos, é o que eu digo. Quer ficar na farra, na gandaia, na brincadeira com Deus? Fica. Mas a Bíblia diz, se você não cuida da sua família, e tem homem brincando. Esse dia chegou um aqui que queria pregar aqui. Ninguém sabia o nome da mulher, ninguém sabia o nome da igreja, mas é casado. Está na turnê. Quanto tempo? 7 meses em turnê. Levando o evangelho. E a mulher em casa. Ela tem que entender o meu chamado. A Bíblia diz que quem casou, escute isso aqui. Abra aí sua Bíblia, porque você tem que ler, porque você pode estar pensando que alguém disse, não, manda o marido embora e vai cumprir o teu chamado. Manda a mulher embora e vai cumprir o teu chamado. Faça isso. Cumpra um chamado humano. 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo 33 e 34. Acharam? A palavra de Deus diz assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a vizinha. Não, de como ele tem que agradar a mulher. Versículo 34. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo quanto no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como agradar o marido. Às vezes algumas irmãs, e isso eu falo para todos, que tem um marido não crente, diz: meu marido não vai deixar eu ir. Fique em casa. Só que seja inteligente. Você quer que eu fique em casa, então tu vai ser meu. Não é assim? Ô filha, não vai na igreja não hoje, fica comigo. Fico. Amor è mio. Ti voglio tanto bene. Parliamo un po' in italiano, è più romantico. Entenda uma coisa: Deus não brinca com a sua família. Aleluia. Glória a Jesus. Deus não chama o marido e deixa a mulher de lado. Deus não chama a mulher e deixa o marido de lado. A instituição família é sagrada, ainda que tenha muita gente brincando. Então, se você acha que você tem um chamado e não vai achar ninguém para cumprir o chamado com você, fique solteiro. Aleluia. Porque depois que casar, a bucha é maior. Quantas mulheres hoje que nós conhecemos, tinham chamado de Deus? Tem o chamado de Deus, mas se casaram sem observar o chamado. Tem um testemunho de uma irmã aqui que está trancada aqui em algum lugar. Não conheço ela não, mas ela está por aí trancada em algum lugar. Era uma bênção, mas depois que casou, o marido disse: agora quem manda sou eu. Escute, Deus não destrói família para pregar o evangelho. Não, mas eu tenho um chamado. Então tem um chamado tão grande dentro da sua casa que o seu marido se converte e ele segue você.
tenha um chamado tão grande que a sua esposa se converte e diz: eu vou com você para onde você for. Aleluia. Glória a Jesus. Abraão recebe um chamado de Deus: sai da tua casa, vai para um lugar. Para onde, Deus? Não interessa, sai da tua casa. Abraão, desculpa pela tradução, tá rápido. Abraão chega na esposa e diz: nós vamos sair. Vocês que são mulher sabem como é mulher. Elas são detalhistas, elas fazem conta mais que nós, elas têm uma visão raio-x de coisa que nós não temos. Só sei que esse homem tinha uma vida tal que quando ele chega em casa diz: nós vamos largar tudo e vamos para o lugar que eu não sei onde é. A mulher dele disse: estou contigo. Aleluia. Glória a Jesus. A gente tem Noé, que chega em casa e fala: Deus falou comigo. Isso aqui é forte para a gente nesse dia. Deus falou comigo, mulher. O que foi? Todos os nossos recursos, todo o nosso tempo vai ser dedicado a construir um barco. Lá no mar? Não, aqui. Vai chover. A mulher diz: estou contigo. Aleluia. Aleluia. O diabo toca em Jó, para lá, para cá, tirou tudo, mas a mulher continuou a mesma. Deus não destrói família para pregar o evangelho. Glória a Jesus. E está cheio de gente brincando na internet, em casa. Mulheres que passam o dia inteiro nas casas orando, quando o marido chega não tem uma comida pronta. Aí fala: mas o chamado de Deus arde dentro de mim. Ficasse solteira. Homens irresponsáveis que estudam a Bíblia, aprendem a homilética, a exegese, a hermenêutica, decoram pregações, abandonam famílias em casa e saem dizendo que são homens de Deus. Nós precisamos aprender a ser cristão. Deus nos chama hoje para crescer. Aleluia. A roupa que chegamos aqui hoje, amanhã ela não serve mais. Glória a Jesus. Deus nos chama para crescer. Um cristão verdadeiro que não cuida da família, ele ainda não aprendeu a ser cristão. Abra sua Bíblia comigo. Eu tenho tempo? Tenho não. Basta por hoje. Vou respeitar o horário. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Semana que vem nós continuamos. Escute uma coisa. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus que nos ajude? Amém. Aleluia. Eu queria pedir para os irmãos: aplique na sua vida. A Bíblia diz que Esdras, ele aplicou o seu coração a entender, a aprender, a praticar e depois a ensinar. Se você ainda não pratica, não ensine. Se você ainda não é capaz de praticar o que você fala, não ensine. Porque você está precisando aprender primeiro. Eu preciso me parecer com Jesus. E eu queria convidar os irmãos a pedir nesse momento, nessa oração, para que a gente faça uma oração não se achando melhor, mas sabendo quem somos, e pedir ao Senhor: nós precisamos do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Jesus disse uma coisa para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém. Com certeza eles já queriam pregar. Foi 3 anos de intensivão, faculdade master top. Mas Jesus falou: só o conhecimento não basta.
Só entender a letra não basta. Vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Levante sua mão comigo.